Bem, hoje eu vou perguntar para vocês o que vocês acham. Vocês acham que a gente consegue saber quando as crianças elas podem ter problemas financeiros no futuro? O que vocês acham? Então eu vou te falar, a resposta é sim, porque elas começam já a dar sinais muito cedo, o comportamento delas com relação ao dinheiro. Então a gente já consegue saber definir já se a criança vai ou não ter problema de relacionamento com dinheiro no futuro, né? Muitos pais, quando eu atendo, eles acham que não é possível isso, né? Que esses sinais eles não conseguem verificar, que passa desapercebidos, né? Mas nesse vídeo de hoje eu vou mostrar quais são os sinais e como a gente pode fazer para a gente mudar esse pensamento, esse comportamento o mais rápido possível. Então eu sou Nilza Nascimento. Trabalhei 40 anos no ambiente corporativo, na área de finanças, atendendo empresas pequenas, médias e grandes, com o objetivo de ajudá-las a ter um relacionamento melhor com o dinheiro, para atingir o objetivo das empresas, né? E hoje eu trabalho como planejamento financeiro, atendendo crianças, famílias, pais, mães, empresas, todas elas para que consigam ter um comportamento adequado financeiramente, que consigam atingir a prosperidade. Muitos adultos enfrentam problemas financeiros que, na verdade, eles são ocasionados lá atrás, desde a época de criança. Por quê? Porque na forma como eles aprenderam ou não aprenderam, né, como lidar com dinheiro, nos comportamentos, nos exemplos que os pais deixavam dentro de casa, né? Então tudo isso a criança vai absorvendo, né? A criança é uma esponja. Então, tudo, como eu falei, tudo que ela vê, mais do que o que ela ouve, tudo que ela vê, ela vai assimilando, aprendendo e repetindo. Então, muitas pessoas têm problemas hoje financeiro, mesmo tendo um trabalho legal, uma renda boa, mas porque não aprenderam isso lá no passado. Então, hoje eu vou falar para vocês alguns sinais que demonstram que as crianças podem ter problema no futuro se a gente não consertar logo. Então a gente tem que ficar atentos para observar e tentar trocar esse comportamento. Tem um adulto saudável financeiramente, né? Mas isso já começa a ser aprendido desde criança. Bem, o primeiro sinal que a gente percebe nas crianças são as crianças que não sabe esperar, quer tudo na hora. Então é uma criança, você fala assim, olha, não dá para comprar agora, a gente vai comprar o mês que vem. A criança chora, reclama, fica de birra. Vejo crianças às vezes fora, no mercado, no shopping, que deita no chão, começa a chorar. Então você vê que essa criança, ela não sabe esperar. Isso vai trazer um problema grande, que ela vai agir por impulso. Ela vai ser um adulto que vai fazer as coisas, vai comprar depois que vai pensar se pode pagar, como vai pagar, porque ela não vai esperar até receber o salário, por exemplo. Se hoje é dia 20, ela recebe dia 30, ela vê a coisa hoje, ela já quer comprar hoje, ela não pode esperar até dia 30, daí ela compra hoje. Daí estoura o limite do cartão, estoura o limite da conta, paga juros, porque não consegue esperar uma semana, por exemplo, né? Bem, o outro sinal não tem noção do limite. Então, quando a gente dá limite para uma criança, ela vai precisar escolher o que é mais importante para ela naquele determinado momento. Então, se ela não tem limite, ela sempre quer uma coisa, quer outra, uma em cima da outra, tudo, a gente já percebe que vai ter bastante problema no futuro, porque quando ela crescer e virar adulto e não puder ter tudo o que ela quer, ela vai sofrer desesperadamente. Então é importante que a gente mude esse comportamento enquanto é criança, para que ela aprenda a fazer escolhas, para quando ela crescer, ela continuar fazendo as escolhas, e daí ela também vai definir o que é prioridade para ela, né? Então isso é bastante importante a gente ficar observando nas crianças, né? O outro ponto que a gente percebe bastante, que é o terceiro ponto, é quando a criança não valoriza o dinheiro.
Porque se ela tem tudo, tudo é fácil, tudo os pais dão, tudo que ela quer, ela não sabe o valor do dinheiro. Então ela não sabe que aquele dinheiro é dinheiro que precisa ter um esforço para ganhar aquele dinheiro, né? Que o pai ou a mãe ou quem quer que seja tem uma profissão, tem uma renda, vem de um trabalho, vem de um serviço, tem alguma coisa para ganhar aquele dinheiro e aquilo precisa de esforço. Então, quando ela tem tudo, ela não vê valor no dinheiro, porque para ela é fácil. Ela acha que o dinheiro, como eu já disse anteriormente, ele sai de um clique do celular. Então, a gente também consegue observar isso quando a criança fala, mas é só apertar o botão, não precisa de dinheiro, é só passar o cartão. Tem que explicar para ela, o cartão tem que ser pago, o celular tem que ir, a conta vai ter que ser paga, né? Bem, um outro sinal que a gente vê nas crianças são as crianças que não aceitam frustração. Então, assim, quando ela se frustra, ela chora, ela fica emburrada, ela fica rebelde. Então, assim, sem frustração não tem maturidade financeira. Ela tem que se frustrar vez ou outra, a gente tem que ensinar que isso faz parte da vida, que nem tudo acontece como e quando a gente quer. Então isso é um sinal também que se ela se frustra sempre com qualquer decepção ou não aceita como as coisas são feitas, ela vai ter sérios problemas no futuro. Então é importante a gente observar bem isso para que a gente consiga explicar e corrigir, né? Falar, não, faz parte da vida, né? A gente nunca vai ter tudo que a gente quer, né? Então é importante a gente deixar isso claro para as crianças também, né? E isso é um sinal para os pais, né? Para eles já verificarem e tentar já corrigir a rota, né? E o outro sinal que é importante também é quando ela não participa de nada, porque se ela não vê, ela não aprende, né? Então é importante sempre chama a criança para que ela participe, para que ela entenda, para que ela saiba por que está sendo tomado aquelas decisões, né? Para que ela cresça um adulto assim mais estruturado financeiramente, né? Então assim, com esses sinais, eu passei 5 sinais agora, tem mais, mas eu passei para vocês agora 5 sinais. A gente já consegue perceber como serão os adultos, né? Com as crianças que demonstram esses sinais, se a gente não acertar a rota no momento, né? Então é bem interessante observar que a gente consegue mudar esse comportamento para ter um adulto financeiramente saudável. Bem, o mais importante aqui que eu quero passar para vocês é o seguinte: os sinais, eles não são destino, né? Eles são sinais que são oportunidades de melhoria, né? Que a gente consegue ajustar. Então, quando a gente observar esses sinais, a gente já sabe que isso pode impactar o futuro daquela criança, né? Que será um adulto. Então, a gente consegue já ir alterando e mudando. Então, isso é o mais importante, né? Então, a gente tá sempre observando para que a gente possa fazer esse ajuste aí de comportamento, para que mude a cabeça da criança, né? E assim, o futuro da criança não tá no que ele vai aprender depois, tá no que ele tá aprendendo agora, né? Tudo que ele aprende agora, ele vai levar para o futuro. Então é extremamente importante que a gente ensine certo agora, os melhores caminhos, tudo para que ele tenha um futuro bom. Às vezes eu atendo os pais que falam assim, meu filho é muito novo, quando ele tiver uns 15 anos eu vou começar a ensinar educação financeira para eles. Não, já tem que ensinar desde sempre. Educação financeira se aprende todo dia, desde criancinha, desde 3 anos, 2 anos, já dá para ensinar, claro, cada um de uma forma. Até tem um vídeo falando sobre isso, como ensinar educação financeira de acordo com a idade das crianças, né? Mas tem que ensinar desde cedo. Bom, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, curte, compartilha. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu fale, deixa aqui nos comentários. Se tiver pergunta, pode deixar, eu respondo nos comentários.
E se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu tenho um curso de planejamento financeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se tiver interesse, acessarem. Então era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo, espero vocês no próximo vídeo.